Shalom, eu sou Kleber Corrêa, seja muito bem-vindo ao nosso canal, podcast No Original, onde nós vamos mergulhar juntos, eu e você, nas raízes hebraicas, num assunto que nós amamos, que é falar sobre a Terra Santa, a Terra de Israel. E nós vamos descobrir isso juntos, os segredos do hebraico bíblico, aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos iniciando esse podcast e o nosso convidado é o Rabino Moshe Ben Shalom, que está conosco aqui e vai falar um pouquinho, vai nos ensinar, nós vamos conversar sobre esse assunto tão gostoso de falar, tão vibrante, que é assunto sobre Israel no original. Rabino, Shalom Brahá. Shalom, bênção, Shalom Aleichem. É um prazer estar aqui contigo, Kleber. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. Bom, eu sou o Rabino Moshe Ben Shalom, sou fundador do Ministério Congregação Israelita Yeshua Chai, que significa Yeshua Vive, articulador do site Ohel Mashiach, Tenda do Messias, e também escritor de 8 livros dentro do movimento judaico messiânico. Eu sou um rabino judeu messiânico, pelo menos 20 anos aí de caminhada e continuando a aprender a cada dia mais. É um assunto que mexe com o povo brasileiro, aliás, mexe com pessoas de todas as nacionalidades. E é um assunto muito interessante e que nós vamos falar um pouquinho sobre muitas coisas, sobre Israel, sobre costumes judaicos. Eu gostaria de começar esse primeiro programa falando sobre o candelabro, ou menorá, que é o nome correto. Mas o que é uma menorá? O que é um candelabro? Qualquer pessoa poderia ter acesso ao candelabro? São algumas perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse. Amém. Muito boa pergunta. Na verdade, mesmo Israel sendo um país pequenino, menor do que o Espírito Santo, mas está profetizado que Israel seria um cálice pesado a todas as nações. O foco mundial está em Israel, seja por questões políticas ou mesmo espiritual. Acredito que a espiritual venha à frente. Então, nós no Brasil temos uma forte ligação com o povo de Israel, porque o novo Estado de Israel foi fundado através de um voto decidido por Oswaldo Aranha, que na resolução da ONU ele votou favorável. Não à toa, ele tem nome de rua que é prestado homenagem a ele, de praça em Israel, Tel Aviv, Negev. Então, o povo brasileiro é um povo amigo, historicamente, do povo de Israel. E nós também temos a questão da descendência. Muitos judeus migraram para cá depois que o fogo da perseguição se deu lá na Espanha, né? Daí os judeus sefaradita, que depois migraram para Portugal e vieram para o Brasil, né? Então, esses assuntos, não à toa, são interessantes ao público, porque relaciona-se com as Escrituras, com a Bíblia, e é muito importante entender um pouquinho a mais sobre a espiritualidade por trás dos utensílios, como usar, por que usar. Então isso é muito importante, vai ser uma alegria estar aqui falando. E nós costumamos ler na nossa Bíblia a palavra candelabro, no hebraico, conforme o Kleber Corrêa já adiantou, menorá. A menorá, ela tem dentro da sua raiz a expressão or. Or é luz, menorá. Tem or, tem o O e o R aqui para nós. Então, esse or sendo luz, Yeshua, o Messias de Israel, ele é a luz do mundo. Quando o Eterno falou, Ihier or, nasça luz, a palavra usada não foi a mesma usada quando ele falou, haja luminares, aí criou a luz do sol, da lua, das estrelas. E esta luz da menorá, do candelabro, ela é a tipificação do próprio Messias. É uma luz artificial, porque era feita e fabricada pelos sacerdotes, mas o conceito por trás são das emanações que nós chamamos de Sefirot. Tem uma premissa no judaísmo que a gente nunca perca o significado primário das coisas. Se você quiser entender e aprender sobre qualquer assunto, você tem que ir no Bereshit do assunto, no início do assunto. O que se aparece depois são aplicações, mas o conceito está sempre no Bereshit, no início do assunto. Para finalizar essa fala, Yeshua nos ensinou isso. Ele veio para nos levar de volta ao Gan Eder, ao Jardim do Éden. Então,
ele sempre falava, não foi assim desde o princípio. Porque o padrão moral mais elevado antes da queda do homem está lá no princípio. Depois as coisas vão acontecendo como aplicações e as escrituras nos deixam erros e acertos para que a gente use para que ela possa nos redarguir, nos ensinar, nos orientar. Então é muito interessante aprendermos também a questão profética do candelabro da menorá. Agora, Rabino, o candelabro ou a menorá, esse utensílio fazia parte do tabernáculo. Exato. Estava ali na arca, né? Sim. Qual a função do tabernáculo? Melhor dizendo, qual a função do candelabro no tabernáculo? Sim, para entender a função da menorá, do candelabro no tabernáculo, precisa-se de primeiro entender um pouquinho a função do tabernáculo. Quando o Eterno tira o povo de Israel de Mitzraim, do Egito, da terra das limitações, é assim que os judeus se referem ao Egito. Mitzraim, terra das limitações, lugar de escassez. Então, o Eterno queria que toda a nação israelita fosse uma nação sacerdotal. E ele falou que queria habitar no meio do povo. Porquanto da inclinação para o mal, que a gente chama de Yetzer Hará, o pecado que se acoplou em nós, ele precisou de separar uma tribo dentre as outras para se santificar mais, para que ele pudesse estar mais presente. E separando a tribo levita, né, ele começa a partir dali criar um Mishkan. Mishkan é o que a gente chama de tabernáculo, lugar de habitação. E aonde o Eterno habita, o pecado não se faz presente. E aí ele separa o tabernáculo. Interessante notar que o tabernáculo, ele tipifica nosso corpo. Porque Yeshua, quando ele vem, ele tabernaculou entre nós. A gente usa muito essa expressão, tabernaculou, porque ele disse, eu sou o templo. E aí ele não estava, obviamente, falando do templo, que levou mais de 40 anos para ser construído, mas ele está falando do seu corpo. Então o Mishkan, se você observar, isso é muito interessante, vale a pena destacar, o Mishkan ele era composto por varais, cordas, pregos, tábuas e os utensílios. Interessante também falar que o primeiro utensílio a ser construído foi o Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, que simboliza o nosso coração. Ele não começa a construir o tabernáculo, o Mishkan, de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a obra que ele tem a fazer na tua vida, meu amigo, é de dentro para fora. A Arca da Aliança que está dentro de você e a partir dali constituir. Menorá é o que? É luz, é um intelecto, é a luz brilhando em você. E o tabernáculo, tais como as cordas, os varais, simbolizam nossas artérias, nossos tecidos, nossos músculos. Tinha também da tribo levita, tinham 3 famílias. Cada família era especificada para carregar um tipo dessas coisas. Tinha família que carregava a parte mais pesada, que eram as tábuas, os pregos. E isso simboliza nossos ossos. E os utensílios mais sagrados, que é o Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, a Menorá, que é o nosso intelecto, né? A luz do Eterno brilhando em nós, e nós vamos ler Provérbios para entender um pouco melhor isso. E também você veja que tem o pão da proposição, que o Mishkan está falando do ser humano, está falando de você. Porquanto, enquanto nação, Israel pecou, o Eterno separou uma tribo, ele colocou essa tribo em volta do Mishkan para que as outras tribos, não chegando perto demais, fossem consumidas, fulminadas pelo Eterno, e assim foi. Mas a boa notícia é que no milênio diz assim, que quando Yeshua reinar, porque ele está sentado no trono de seu pai, ele há de sentar no trono de Davi, porque importa que ele reine. Ele ainda não reinou. Ele reina espiritualmente, mas ele vai reinar fisicamente. E neste período diz que nós seremos reis e sacerdotes, ou seja, ele será o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e nós seremos reis e sacerdotes, reinaremos com ele durante 1000 anos. Aquele plano que o Eterno fez irá se cumprir em Yeshua. Toda Israel voltará a ser uma nação sacerdotal e não apenas uma tribo. Espero que eu tenha sido didático. Perfeito, claríssimo. Mas com relação ao candelabro, eles têm algumas curiosidades. Exatamente. Não é? Existe o candelabro de 7 velas, ou 7 pontas, Isso. E existe o candelabro de 9 pontas, que é a Hanukkah. Exatamente. Isso.
São a mesma coisa? São coisas diferentes? São usados de formas diferentes, em ambientes Sim. diferentes? Explica um pouquinho para nós. Exatamente. Bom, a menorá, 7 hastes, né? E o 7 é o símbolo da completude. Eu gosto dessa expressão. É mais do que perfeição, né? É completude. Você veja bem, as 7 notas musicais. Dessas 7 você tem milhares, infinitamente notas musicais, né? Acordes, mas saem de um combo de 7 notas. Você veja bem que nós temos também a questão das cores, as 7 cores do arco da aliança. Eu não gosto de chamar, é uma coisa pessoal, respeito, não gosto de chamar de arco-íris, tá? Se você ler a primeira aliança, não existe a expressão íris. Na nova aliança, Brit Hadashah, que na verdade é a aliança renovada, aparece ali o arco-íris, mas na primeira aliança tá o arco da aliança, mas que o Eterno fez conosco. Nessa tradução agora da nova aliança, não é um erro de tradução? Um erro é porque há palavras que são polissêmicas, tem vários sentidos. E aí a pessoa, o tradutor, toda tradução é passivo de interpretação pessoal. Mas a verdade é que na cultura helênica, né, a cultura grega, a íris, aí nós temos a íris dos olhos, né, a deusa íris, Zeus escorregava no arco da deusa Íris, porque eles tentavam explicar toda a questão, fenômenos naturais, com as deidades que eles tinham, né? Então tinha a deusa Íris e Zeus quando queria copular com ela, por isso que o potinho de ouro, isso tudo a gente fala sem saber, né? A gente fala sem saber. Sim. Então eu tenho um pouquinho mais de cuidado, eu sempre me refiro ao arco da aliança. Né? Porque assim que está na primeira aliança, você só vai encontrar isso na segunda aliança. E aí você vê que é questões de traduções, né? Não que isso seja a coisa mais importante, mas é uma nota que vale a pena para fim de curiosidade de relatar. Então, assim, o candelabro, ele tem essa função que ele ficava dentro do Mishkan, ele representava a luz de Adonai. Interessante notar que o tabernáculo ele recebia 3 formas de luz. A primeira luz era uma luz que recebia natural, do sol, Shamash, da lua, Yerar, das estrelas, que pairava sobre o tabernáculo. Mas dentro do tabernáculo tinha uma luz artificial, que é essa fabricada, que os sacerdotes tinham que manter ali com azeite. O azeite tinha 3 prensagens de azeite. A primeira sempre é para o Eterno. A primeira prensagem do azeite é para as coisas de Adonai. Aí eu vou chegar na Hanukkah, colocava-se no pote, selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, do grão sacerdote, e aquilo estava confirmado que era kasher, era puro. E aí a segunda prensagem era usado para fins de culinária. E a terceira prensagem do azeite para cunho medicinal. Para passar em feridas. Exatamente. Né? A primeira para Adonai, segundamente para a culinária e a terceira para fins medicinais. Então, a menorá, ela era abastecida. Uma vez acesa, ela nunca mais poderia se apagar. E o fogo do altar do sacrifício jamais poderia se apagar. De toda a história, no Talmud Bavili, Talmud de Jerusalém, nos escritos judaicos, não há um relato que tenha apagado. Miraculosamente, o altar permaneceu aceso enquanto houve templo. Então, essa luz artificial que os sacerdotes fabricavam é aquela segunda luz que a gente recebe, porque tem a luz que nós recebemos, a que nos dá proteínas, vitamina D. Vitamina D. Então, que a gente recebe pela luz solar. A segunda luz que a gente pode produzir, essa artificial, é a luz da sua busca por conhecimento. Então, se você estuda as escrituras, se você busca na palavra, você se esforça, profecia você não precisa estudar, o Eterno te dá o dom e ele te mostra. Agora, ser mestre, por isso está no Novo Testamento, Brit Hadashah, que o pastor ele tem que ser pastor e doutor. Pastor e doutor. Ele tem que entender, e esse entendimento, claro que é o Eterno dá, mas ele tem que buscar. É uma luz fabricada, é a luz do saber. Agora, a terceira luz que estava dentro do Mishkan, que é do compartimento chamado Kadosh HaKadoshim, Santo dos Santos, você veja que era uma luz que aí não era nem natural, nem artificial, era a luz da presença do Eterno, que falava ali com Moshe, que a expressão é Ain Bi'ain, olho no olho, traduzido como face a face, né? Mas é Ain Bi'ain, olho no olho. Ou seja, o Eterno ali, ele não tinha forma física, e ele se preocupou muitas vezes na Torá de falar, ó, lembra-te que forma alguma viste quando... Olha que coisa legal de falar.
dedução, teologia especulativa. O que está escrito, está escrito. Eu vou falar como Shaul. Digo eu, não Senhor. Eu acredito que aquela sarça ardente tinha 7 galhos. Porque era o prenúncio da menorá do candelabro, que era o fogo que ardia e não consumia, e assim o Eterno deu ordem para os sacerdotes. Isso aqui já é revelação. Quando Moisés teve viu a sarça ardente. E o fogo não consumia, ou seja, não apagava. Isso, e entendi. O que o Eterno manda depois os sacerdotes fazerem? Nunca deixar apagar. Verdade. Então, não posso afirmar que tinha 7 galhos. É uma dedução, mas eu acho que tem um pouco de coerência. Então, isso a gente chama de teologia especulativa. Bom, então... Esse candelabro, já falei dos 3 tipos de luz. Esse tipo de candelabro, ele ficava no compartimento chamado Tamid, santo contínuo. E a luz espiritual mesmo ficava no Kadosh HaKadoshim, santo dos santos. Pois bem, explicando isto, vamos para Hanukkah, vem da festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, ela está descrita em 1ª e 2ª Macabeus. Que é a palavra plural Macabeus em hebraico é Macavim. São livros apócrifos. Dentro do judaísmo é um livro histórico, porém não canonizado. É um livro não canonizado e é uma coisa muito fácil de deduzir. Apenas a Igreja Católica usa como um livro canônico. Os evangélicos também não. Mas por que nós não entendemos que é um livro que seja um livro canônico? No final, o autor ele pede desculpa caso ele não tenha sido fidedigno. Exatamente. Caso ele tenha deixado faltar algum detalhe, por mais zeloso. Então, quem estiver ou quem esteja escrevendo por inspiração não pode pedir desculpa, porque a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, não erra. Então, é um livro, por mais que ele não esteja dentro dos livros canônicos do judaísmo, e nem mesmo do ramo protestante, mas para nós judeus ele é importantíssimo, porque todos os dados históricos do livro são confirmados em achados arqueológicos. Eu mesmo tenho a coleção inteira dos reis Seleucidas, ali de Antíoco I, II, III, IV, vai até o 9, Demétrio I, Demétrio II. Então, eles existiram. Agora, o que acontece? Quando houve essa questão de que os Macavim, e Macavim são martelos, família de começa com Matitiarro, que era um sumo sacerdote, o zelo do Senhor. Por isso que a gente fala, primeiramente, o fogo da menorá tem que ser acendida no teu coração. E ele se acendeu, esse fogo do zelo ao Eterno, e não aceitava. E ele passa aquilo para a família dele. E depois foi concluída, com a morte dele, foi concluída com Yehudá, Judas Macabeus, né? Foi um grande guerreiro, um homem inspirado, e ele vence dezenas de batalhas contra as hostes de Antíoco Epifânio IV, que foi o que proibiu o culto judaico, proibiu a devoção do templo, porque era muito difícil ele conseguir colocar o helenismo como ele queria, enquanto um povo se voltava para o eterno Adonai, né? Então, sendo assim, a partir dessa perseguição, culminou com a profanação do templo de Israel, quando ele coloca estátua de Zeus, coloca sacrifícios de porcos, e porcos não podiam ser sacrificados ao Eterno, muito menos ingerido, obrigou famílias a comerem carnes de porcos. É um livro muito terrível a gente ler lá, né? E também de muita fé. No momento de escuridão, o Eterno sempre levanta seus candeeiros, suas luzes, né? Então, chegou no momento que eles venceram a batalha. Antíoco Epifânio ficou terrivelmente abalado com isso, prometeu vingança, chegou a mandar general ir contra Israel, mas o Eterno puniu ele com uma chaga, que nós sabemos que ele teve uma espécie de câncer, né? Ele era fétido, ninguém conseguia se aproximar dele. Então, e com isso o general, sabendo, no meio do caminho, sabendo da morte, voltou. E era muito guerreiro para destruir Jerusalém. E aí houve uma grande festa. Foi estabelecido que em 25 de Kislev, a cada ano se comemorasse. E Hanukkah tem a ver com dedicação. Então eles fizeram uma dedicação ao dono do templo, o verdadeiro dono do templo. Porém, como fazer se estava muito sujo? Demorou a lavagem, a limpeza por muitos dias. E aí ficou pronto, vamos acender a menorá. Agora, tudo isso que eu te narrei está escrito. Vamos um pouco agora para lenda, vamos dizer uma fábula, né? Dizem que os potes que tinham o selo do sumo sacerdote estavam violados, só tinha um pote. E aí eles encheram a menorá, que durava apenas para um dia. E miraculosamente, até eles poderem fabricar novos,
azeites, passaram-se mais 8 dias, né? Mais uma semana. Então, 1 com mais 7, 8 dias. Só que a Hanukkah, ela tem 9 hastes. Por que não 8? Isso. Se é 1 com mais 7, daria 8. Primeiro, uma Hanukkah de 8 hastes fica aleijada. A menorá tem 7, tem que ser ímpar. Um do meio, né? Isso. Mas não, é mais do que isso, porque a primeira é chamada de Shamash. Shamash tem a ver com sol e também tinha a ver com os diáconos do templo, os Shamashim. Então, se você pertence a alguma igreja, uma comunidade, se você tivesse em Israel naquele tempo, você não seria um diácono, isso é uma palavra grega, você seria um Shamash. E luz, aquele que auxilia o pastor, aquele que auxilia ao obreiro, é considerado por Eterno como luz. É coisa interessante, Muito que lindo, interessante. né? Isso é profundo. Você que está aí lavando, que está ajudando, está limpando, você é luz, você é um shamash. Por isso é importante se voltar à cultura judaica, que vai sempre te aprofundar e trazer luz ao seu conhecimento. Pois bem, a vela shamash, que ela geralmente fica no meio, não necessariamente, mas geralmente ela fica no meio, a cada dia você tem um dia para acender. E os judeus, nós temos o costume de colocar numa janela, no lugar que fica visível, na sacada. Todos os dias você acende a shamash, a vela auxiliar, e dela você vai dia após dia acendendo até completar todos os dias. E a festa é bonita, tem o Sevivon, que é o peão que se brinca com as crianças, porque é importante trazer esse fundo panorâmico todo histórico e sério, mas sem tirar a alegria das crianças, para que quando elas crescerem, elas se lembrem e sintam vontade, tenham boa memória, não seja uma coisa enfadonha, mas uma coisa alegre, e festejar é que o judeu mais sabe fazer. Muito bem, o assunto está muito interessante, está bom demais, não é verdade? Só que o nosso tempo esgotou, mas eu vou convidar mais uma vez o Rabino Moshe Ben Shalom para que possa estar conosco aqui no próximo episódio. Nós estaremos aqui mais uma vez falando sobre o candelabro, sobre também a Hanukkah, mas tem mais coisa, não pense que esse assunto terminou-se, esgotou-se. Não, muito pelo contrário, não é isso, Rabino? Agora que começará a questão profética sobre os significados proféticos sobre a menorá. Que coisa linda. Então eu convido você, já agradecendo a sua participação nesse primeiro programa, primeiro podcast no original. E semana que vem, mais um conteúdo para você, inédito, e nós vamos falar agora do lado profético do candelabro e também da Hanukkah. Shalom, até quinta-feira.